Querida igreja, neste momento declaramos aberta a nossa presente vigília. Todos sabemos que o tema central deste evento é necessidades presentes. No programa da tarde abordaremos 4 temas importantíssimos, que são necessidade permanente de oração contínua. Segundo, necessidade de batismo pelo Espírito Santo. Terceiro, necessidade permanente de intimidade com Deus. E o 4º tema será necessidade de viver a prática cristã e de testemunhar de Cristo. Querido irmão, se você tem necessidade se você precisa ser atendido em uma dessas necessidades, ou em mais de uma, por favor, não perca um minuto do programa de hoje. Nesta manhã nós trataremos sobre a parte 1 dessas necessidades presentes e abordaremos sobre oração e jejum, especificamente, de forma mais contundente, sobre a necessidade do jejum. Pastor Cláudio Vilela, o senhor é o nosso convidado especial. Por favor, assuma ali para que possamos tratar deste assunto tão importante. Nesta primeira parte da vigília, Pastor Cláudio, nós iremos tratar sobre oração e jejum, que são os assuntos desta manhã. Gostaríamos que o senhor, por favor, nos ajudasse a compreender que precisamos buscar mais a Deus em oração. Poderia o senhor também nos ajudar, pastor, a reconhecer que o jejum era uma prática tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? E como nós podemos praticá-lo hoje? E terceiro, poderia o senhor nos ajudar a conscientizar do tipo de jejum e de oração que agradam a Deus? Sem dúvida, irmão Haroldo, irmãos e amigos presentes. Necessidades presentes, oração e jejum. Na Bíblia, tanto quanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, nós temos orado textos bíblicos, como acabamos de ouvir das crianças que oraram para nós cantando o Salmo 91. Não sei quantos irmãos perceberam isto. Então, há muitas referências sobre oração e jejum. Jesus, o Filho de Deus, ele orientou sobre este tema. Diversas vezes, ele mesmo se afastou para lugares desertos, para ali manter comunhão com o Pai. Jesus, antes mesmo de enfrentar a cruz lá no jardim do Getsêmani, ele orou ao Senhor, orou a Deus. O Salvador também disse que chegaria o dia que os discípulos deveriam orar e jejuar. Portanto, irmão Haroldo, oração e jejum são práticas descritas na Bíblia para os cristãos de todas as épocas. E não foram revogadas por Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele sempre incentivou aos discípulos para que fizessem a oração e o jejum. Foquemos então, pastor, sobre o buscar a Deus em oração. O que é a oração? Ah, que pergunta. Oração é um diálogo. E para haver diálogo, há necessidade de mais de uma pessoa. Portanto, diálogo que mantemos com Deus. E por meio dela, nós podemos demonstrar gratidão ao Senhor. Por meio da oração, nós podemos apresentar a Deus as nossas necessidades. Por meio da oração, nós podemos interceder por pessoas que estejam perto de nós ou pessoas que estejam longe de nós. Veja a importância da oração. E nós também podemos pedir perdão a Deus pelos pecados.
que cometemos contra ele e também contra o nosso próximo. Então, todas as pessoas são convidadas a orar. Oração é uma prática. E nós podemos então dizer que todos são convidados a orar, independentemente do local em que está, da posição em que ocupe. Oração deve fazer parte da nossa vida. Nós nos lembramos de Jonas, que orou lá no ventre de um peixe, e Deus atendeu a sua oração. Nós nos lembramos a importância da oração de Daniel, que orou lá dentro de um palácio. O importante é a prática e o hábito da oração. Pastor, e quando oramos, a oração realmente muda situações na vida das pessoas? Sem dúvida que muda. A Bíblia descreve várias histórias de servos de Deus que oraram, que falaram com o Senhor. Podemos nos lembrar da história de Isaque, filho de Abraão. Isaque orou ao Senhor, especialmente por sua esposa, porque Rebeca era estéril, não tinha filhos. E sabem, irmãos, queridos amigos, Isaque orou 20 anos pela sua esposa. Ele se casou quando tinha a idade de 40 anos. E quando chegou aos 60 anos, é que nasceram os seus 2 filhos gêmeos. Portanto, vejam como Deus atende a oração. O profeta Daniel orou a Deus porque chegou um momento em que ele descobriu que era tempo do povo voltar para a terra, o povo hebreu voltar para a cidade santa. E ele orou ao Senhor. Daniel capítulo 9, verso 2, revela para nós que ele orou a Deus e ele pôde entender aquela profecia. E o próprio apóstolo Tiago, ele descreve que Elias, olha bem este ponto, Elias era um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões que nós hoje temos. E orando, ele orou pedindo que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu. Veja então como a oração muda situações na vida das pessoas. Estes exemplos bíblicos nos mostram que, através da oração, Deus realmente promove mudanças no ambiente exterior. Mas e quando as mudanças precisam acontecer dentro de nós? Então, essa pergunta agora é nossa. Eu estou aqui perguntando pela igreja. Pastor, e através da oração, é possível alcançar mudanças em nós mesmos, no nosso interior? Irmão Haroldo, sempre nós passamos por tribulações na vida. Não há quem não as tenha, não é isso? A oração muda a nós também. Sabe, aquele momento difícil, aquela hora dura, aquele momento em que o travesseiro e nós conversamos sozinhos, é este o momento. Com certeza a oração transformará a nós mesmos. Mas se algum momento a oração não transformar a nós, ela pelo menos vai fazer e nos dar forças para enfrentarmos aquele momento crítico. O Senhor nos dará poder para enfrentarmos. Certa vez o apóstolo Paulo, ele fez uma oração sincera a Deus. Ele tinha um problema de saúde. Paulo tinha um problema. Ele não podia ler. E às vezes ele mencionou que ele escrevia com letras grandes, porque ele não podia ler com facilidade e tampouco escrever. E ele referiu-se que tinha um espinho na carne. E ele pediu a Deus, ao Senhor, por favor, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse assim, olha Paulo, a minha graça te basta. Pelo que sabemos, nunca foi removido esse espinho da carne na vida de Paulo. No entanto, nós podemos reconhecer que o poder divino o habilitou e o capacitou para ser o grande evangelista que conhecemos do apóstolo Paulo. Então fica bem claro que a oração é um canal de contato de nós para Deus. E a resposta dele que virá, tenhamos fé, porque com certeza será melhor, seja ela qual for, não é, pastor?
Agora vamos falar sobre um outro assunto muito importante, o jejum. Pastor Cláudio, o que é o jejum? O jejum é uma arma que o cristão dispõe nos momentos de guerra espiritual. É uma arma. Acontece que Deus vai continuar sendo o mesmo na hora que fazemos o jejum. Deus vai ser o mesmo antes de jejum e vai ser o mesmo depois do jejum. Deus vai continuar sendo o mesmo. No entanto, jejuar poderá mudar você e a mim. Vai nos ajudar a mantermos-nos mais suscetíveis à voz do Espírito Santo de Deus. O jejum também não torna Deus mais bondoso. Deus continua sendo o mesmo. Ele não vai ser mais misericordioso do que é, porque nós estamos jejuando. Deus continuará sendo o mesmo, diretamente ligado às questões da nossa vida pessoal, também às nossas necessidades. Por isso, a importância do jejum. Eu queria pedir que o senhor lesse para nós, por favor, Isaías no capítulo 58, dos versos 5 a 7. Quem sabe todos nós vamos abrir a Bíblia Sagrada. Quando o profeta Isaías fala para nós sobre o jejum, vamos ouvir esta declaração do profeta Isaías. Como é o jejum? Será que ele melhora a vida? Piora a vida? Em que condições podemos jejuar? Ouça a resposta do profeta Isaías. Leiamos. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em declinar o homem a cabeça como junco, e em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, e que deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo tu o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Notem a expressão do profeta Isaías. Jejum não pode ser penitência. Isaías está falando isso, não pode ser penitência. Jejum não pode ser carga. Imagine em que momento ele está dizendo isto. Sabe, às vezes as pessoas entendem que é uma carga que tem que suportar por aquele que pratica. Diria à igreja, aos amigos aqui presentes, não é do agrado de Deus que o seu povo fique sofrendo para fazer o jejum. Não é do agrado de Deus. Pensem bem nisso. O verso 5 dá uma clareza para nós muito grande. Seria esse o jejum que eu escolhi para vós outros? O dia em que o homem aflige a sua alma, consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco e estender debaixo de si saco e cinza? Notem, Deus não está exigindo isso de nós. Quando nós jejuamos, nós estamos abdicando, sim, de alguma necessidade primária, essencial, como, por exemplo, alimentação. Mas nós estamos fazendo isto justamente para termos uma conexão mais próxima de Deus. Nós estamos dizendo, olha, a minha carne fica de lado, mas eu quero agora que as coisas espirituais estejam sobre mim. Agora, muitas vezes o jejum não é praticado da forma correta e em certas ocasiões ele se torna até inaceitável ao Senhor. Sabem por quê?
porque nós não estamos praticando da maneira como Deus está desejoso que aprendamos. Também não adianta jejuar se a nossa vida não está de acordo com Deus. Notem bem este ponto. E este é um detalhe muito especial aqui do nosso estudo. Se continuamos na prática do pecado, sabendo que é pecado. Se continuamos no engano, se continuamos desobedecendo a palavra de Deus, se estamos simplesmente praticando jejum por praticar e nos esquecendo que o jejum é algo entre nós e Deus. Não é algo entre nós e a igreja, não é. Portanto, se alguém vai fazer um jejum e se esquece que Deus está ali observando a sua atitude diante dele, alguém fica só passando um pouco de fome naquele dia, mas não está fazendo aquilo que o Senhor desejou que atentássemos. Então, irmão Haroldo e irmãos presentes, o jejum que realmente agrada a Deus é aquele que é feito com o coração sincero, alma contrita. Uma pessoa que teve a sua vida transformada por Deus, que o Evangelho entrou no seu coração e transformou a vida, e ele deseja agora um crescimento maior. Aí então vem a prática da oração e do jejum. Porque imagine bem, se nós estamos sabendo que é pecado e continuamos na prática do pecado, acham que seria justo estarmos nos consagrando a Deus? Não é este o ato que menciona o profeta Isaías. Deus está olhando ali para o coração daquele que jejua, para o interior da sua alma, para aquele que decide obedecer a palavra de Deus, agindo com retidão, com justiça, e ajudando também os semelhantes, como disse o profeta Isaías, ajudando aqueles de quem necessita de nós. Portanto, este tipo de jejum, de acordo com o profeta, é uma prática suave e agradável diante do Senhor. Quando lemos a Bíblia, a gente vê que na época dos patriarcas e de seus contemporâneos, há muitos relatos sobre homens que jejuaram com fé e alcançaram grandes resultados pela misericórdia de Deus. Eu lhe pergunto, como era o jejum no Antigo Testamento? Sem dúvida. No Antigo Testamento, o jejum era uma prática relacionada com um momento de humilhação diante de Deus. Toda pessoa que desejava jejuar, ele se apresentava diante de Deus para receber o perdão do Senhor. E também se apresentava ali para receber uma bênção do Senhor. E o profeta Joel, ele dá uma descrição muito interessante sobre o jejum, quando ele fala ali no capítulo 2 e o verso 12, inspirado por Deus, o profeta Joel diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De que maneira? Com jejuns, com choro e com pranto. Esse é o convite de Joel para nós. Agora, observem bem o que aconteceu com os homens e as mulheres lá da cidade de Nínive. Esse é um fato marcante aqui nas Escrituras Sagradas. Jonas foi ali e pregou o evangelho na cidade de Nínive. E diz a palavra de Deus que os ninivitas se converteram ao Senhor. E sabe o que eles fizeram? Jejuaram. E Deus afastou os juízos da cidade de Nínive. Notem que fato interessante nós temos registrados na Bíblia Sagrada. O próprio profeta Daniel, que nós já mencionamos aqui há poucos instantes, ele pediu orientação diante de uma questão profética. Ele pediu esta orientação e Deus revelou para ele. E certa vez, olha o que aconteceu com Esdras. Esdras recebeu a ordem de levar o povo de volta para a cidade santa, a cidade de Jerusalém, e para reconstruir a cidade. Sabem os irmãos o que Esdras fez? Esdras fez um jejum
antes de iniciar a viagem, pedindo a Deus proteção para a sua viagem e para todas as pessoas que estavam com ele. Percebem como a prática de jejum no Velho Testamento é uma prática assim bem clara, bem expositiva para nós? Impressionantes esses relatos de experiências, assim, da expressão da misericórdia de Deus relatadas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que se diz sobre o jejum? No Novo Testamento nós encontramos o próprio Jesus orientando sobre o jejum. Como é lindo isto daqui. Jesus chamou os seus discípulos e começou a ensiná-los como jejuar. Jesus disse certa vez que os espíritos malignos só seriam expulsos de que maneira? Com a prática do jejum e da oração. É o Senhor Jesus quem falou isso. E há uma experiência do centurião Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, aí no Novo Testamento. O Cornélio, o centurião, ele orou e jejuou 4 dias antes de chamar o apóstolo Pedro para vir ali atender uma necessidade espiritual. Percebem como o jejum é uma prática do Novo Testamento também? Queridos, a gente pode ver assim que o jejum é uma questão muito mais séria do que em princípio possa parecer. Não basta jejuar por jejuar. Gostaríamos, pastor, que o senhor nos esclareça alguns pontos importantes sobre qual é o jejum que agrada a Deus. Às vezes, irmãos, nós usamos o jejum como uma moeda de troca. Não pode ser assim. Nós vivemos em tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos diferentes. E Deus jamais poderá ser forçado a realizar alguma coisa em nossa vida só porque estamos jejuando. Deus realiza determinada coisa em favor das pessoas e Ele faz isso porque Ele deseja fazer. Agora, quando a gente acha que eu estou jejuando para alcançar algo de Deus e estou aí fazendo uma troca com Deus, esta é uma prática questionável. O jejum jamais pode ser encarado com desta forma. Não pode ser assim. Deus é soberano em todas as coisas. Deus é completamente soberano. O jejum bíblico é aquele que busca a vontade de Deus, não a nossa vontade. Compreendem? É a vontade de Deus. Não vou jejuar para que Deus me atenda naquele ponto e fazer um acordo com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Não é uma moeda de troca, não pode ser desta maneira. Jejum é a busca inteira e consagrada da vontade única e exclusivamente de Deus. A gente observa que os relatos sobre o jejum dizem que foram feitos pelas mais diferentes situações e objetivos. Uma curiosidade, qual é o jejum mais citado na Bíblia? O jejum mais citado na Bíblia é aquele jejum que é da abstinência total dos alimentos. Este é o mais citado. Nós sabemos que o alimento, a comida, não é? É a necessidade básica de todos nós. Precisamos dela todos os dias. E quando nós fazemos a prática do jejum, nós ficamos sem o alimento por um período. Podemos ficar por um período sem alimentação. E quando nós fazemos o jejum, nós mostramos a nós mesmos que nós estamos dispostos a dizer não à nossa carne e favorecer o nosso crescimento espiritual. Se alguém tiver a possibilidade de fazer esse tipo de jejum, poderá fazê-lo, mas não sem antes ver a sua saúde.
Não se envolva com o jejum se a sua saúde não permite. Consulte o seu corpo para saber se você tem condições de realizá-lo. É por isso, então, que muitas vezes a gente vê cristãos, irmãos nossos, que ao jejuar abstêm-se de alguns alimentos e às vezes não totalmente de outros. A pergunta é possível um jejum parcial? Sim, é possível. Se não podemos praticar o jejum de uma maneira integral, podemos fazê-lo de forma parcial. Nós podemos perceber que alguém pode ter um trabalho pesado da semana. Muitas pessoas às vezes gostam de fazer jejum durante a semana. Mas durante a semana tem um trabalho duro, pesado, estafante, que exige muito esforço físico. Não é producente fazer um jejum nessas condições. E mesmo pessoas que tenham a saúde um pouco frágil, que tenham um pouco de dificuldades, então, aqueles que assim têm essas dificuldades, podem fazer a prática do jejum parcial. Nós temos aqui na Bíblia, por exemplo, um exemplo do próprio Daniel. Daniel, quando foi à corte de Babilônia, ele era um jovem, cerca de 18 anos, e ali diz a palavra que ele assentou no seu coração orar a Deus. E ele fez uma espécie de jejum, ele absteve-se dos alimentos do manjar do rei e praticou um tipo de oração e jejum de verduras e frutas. Então, esta é uma prática de jejum. Eu posso deixar a alimentação normal que eu pratico e comer somente determinados tipos de alimento? O importante, irmão, é a minha conexão com Deus, é a minha comunhão com Deus. Um outro detalhe, um pouco mais idoso, Daniel, certa ocasião, ele precisava de uma bênção de Deus, uma bênção espiritual. E ele relata isso no capítulo 10 e o verso 2. Ele diz assim, que ele não se envolveu nem com comidas gostosas, algumas traduções usam essa expressão, comidas gostosas, a carne, o vinho, que no contexto aqui é o vinho não fermentado, e também não passou qualquer tipo de perfume. É interessante essas orientações, porque ele estava consagrando a sua vida a Deus naquele momento, na prática do jejum. Estamos entendendo assim que jejuar é principalmente uma questão espiritual. Sendo assim, podemos fazer do jejum uma rotina na nossa vida? Muitas vezes os assuntos do nosso viver são tão problemáticos que nós precisamos de buscar a graça de Deus, como muitos servos dele fizeram no passado. O senhor está lembrado que nós já citamos aqui vários casos de pessoas que oraram e jejuaram. Não importa se o jejum vai ser completo, se vai ser total ou parcial. Este é um assunto seu e Deus. Ninguém deve dizer como deve ser o jejum. Mas uma coisa será muito proveitosa para nós, se nós fizermos do jejum uma prática rotineira na vida. Não fazer um jejum assim uma vez cada ano ou cada 2 anos, mas uma prática rotineira. Mas o que nós precisamos fazer é planejar. O jejum nós não podemos começá-lo de maneira sem planejamento. Alguém poderia dizer, seria bom eu praticar o jejum uma vez por mês? Seria bom, se alguém deseja fazê-lo assim, poderá fazê-lo. E depois a cada 15 dias, se alguém deseja fazer a cada 15 dias, poderá fazê-lo. O importante é a gente ter em mente que este é um acordo que nós fazemos com o Senhor. Se uma vez por mês, ou a cada 15 dias, ou a cada 2 meses, é algo que nós fazemos com Deus. Pastor, esses esclarecimentos nos mostram que nem sempre o nosso entendimento sobre o jejum está claro, completo. Nós não sabemos, mas Jesus sabe.
Então, o que foi que Jesus nos ensinou ser o fundamental no jejum? É interessante a gente notar que na época de Jesus as pessoas jejuavam e gostavam que o povo ficasse sabendo que estava jejuando. Acontecia isso, não é isso? Jesus mesmo mencionou isso. Ele falou que os homens gostavam de parecer que estavam jejuando. Jesus deu uma orientação. E ele disse em Mateus, no capítulo 6, os versos 17 e 18. Note a orientação que Jesus deu aos seus discípulos sobre jejum. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Olha bem esta orientação. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Olha bem esta orientação bem clara da palavra de Deus através de Jesus. Por que ele falou isso? Ele disse exatamente para o nosso benefício. O jejum é para beneficiar a si mesmo diante do Senhor. Não é a pessoa ficar assim, transfigurada, com o rosto... olha, você está meio pálido. Não, por que você está tão pálido desse jeito? Não é nada disso. Jesus disse, olha, lava o rosto, fica firme aí. Jesus desejava ensinar o jeito certo de jejuar. Observe um detalhe, irmão Haroldo, que Jesus não ficou gastando tempo explicando que o jejum deveria ser total, nem tampouco ele entrou no assunto para dizer que o jejum deveria ser parcial, nada dessas coisas. Ele focou no propósito do jejum. E este que é o mais importante, o propósito do meu jejum. Querida igreja, a gente observa assim, que é muito esclarecedor o que nós estamos ouvindo e aprendendo sobre o jejum. Então, nos vem uma interrogação, e quando é o jejum, que aspectos devem ser mantidos ou que aspectos devem ser revistos? Por isso, pastor, nós vamos agora à parte prática. Diga-nos como jejuar, por quanto tempo, que tipo de jejum devemos apresentar a Deus? Boa esta questão. E talvez nós estejamos hoje aqui conversando um assunto com a igreja e eu não saberia dizer quantas pessoas jejuaram no último mês ou nos últimos 6 meses. Não daria para nós sabermos. É só você e Deus que devem saber. Mas geralmente quando alguém vai praticar o jejum, às vezes fica assim um pouco perdido, não é? Mas como que tem que ser o jejum? Como é que eu devo fazer na prática? Eu gostaria de dar aqui algumas sugestões à igreja reunida nesta manhã de sábado. Você deve, a primeira coisa, escolher que tipo de jejum vai fazer. Se é o jejum total ou se é um jejum parcial. Se este jejum vai incluir somente água, se vai incluir alimentos, se vai ser um jejum de frutas. Como vai ser o seu jejum? Ore a Deus e converse com Deus e diga para Ele, Senhor, o meu jejum vai ser desta maneira aqui. Não existe assim, irmãos, uma regra que tem que ser seguida, uma regra prática, específica. E também não há uma regra de tempo. Não, eu tenho que jejuar 48 horas ou 24 horas. O jejum, é nós que devemos decidir. O que vale no jejum é aquilo que nós combinamos com Deus. Isto é importante. O que combinamos com Deus em oração. E o que cada um vai combinar com Deus é pessoal. Nós não precisamos saber do assunto pela qual estamos jejuando. E um outro detalhe, irmãos. Se alguém for jejuar porque tem algum problema na vida, alguma dificuldade, então apresente a Deus
o problema e pratique aquele assunto no jejum. Se o assunto é algo que é um pecado acariciado, diga a Deus: Senhor, o meu problema é esse daqui. E durante o período do jejum, faça de tudo para evitar que este pecado o envolva. Outro conselho, irmão Haroldo, que gostaria de compartilhar com a igreja: comece devagar. Muitas pessoas saem assim, combinando com Deus e por certo, podem dizer: não, eu vou jejuar por um período longo. Durante 1 ano, eu vou agora fazer um jejum por toda semana. E daí, passa o primeiro mês, já não consegue cumprir o jejum. Primeiro ponto é esse daqui. Não fale com Deus aquilo que você já sabe que não consegue fazer. Seja um pouquinho cauteloso. Melhor fazer talvez um pouco mais simples. Comece mais simples, mas cumpra aquilo que conversou com Deus. Cumpra aquilo que foi possível conversar com o Senhor. Não seja precipitado ao praticar o jejum. Agora, no dia que for jejuar, tenha uma postura focada no Senhor. Meu assunto é com Jesus, é com o Senhor. O jejum não é simplesmente uma abstinência de algo. O objetivo do jejum é para termos realizações espirituais na nossa vida. Por isso, no dia que for jejuar, programe bem a sua oração com o Senhor, o seu momento de oração. Evite jejuar num dia que vai ter um monte de coisas para fazer, uma correria. Eu vou jejuar hoje, mas eu tenho tanta coisa para fazer. A gente já conspira contra nós mesmos, logo de saída. E uma outra sugestão, dependendo do tipo de jejum, e esse é um ponto importante, seria bom comunicar dentro de casa que estamos jejuando. Porque senão você vai fazer um jejum entre você e Deus, mas não avisa a esposa, e ela vai lá e prepara os pratos, aí chega na hora do almoço e fala: não, eu não vou comer porque eu estou jejuando hoje. Não fica bem. Então, avise em casa. Isso não vai contra aquilo que Jesus mencionou. Você pode notificar a família, dizer: olha, tal dia, tal hora eu vou jejuar. E vocês não se preocupem de preparar nada, porque eu não vou comer. Melhor então é que pelo menos a família saiba, para que a gente não se torne inconveniente dentro da casa da gente. Como vemos, irmãos, a oração e o jejum são meios pelos quais nós podemos fortalecer nossa comunhão com Deus. Podemos fortalecer a nossa vida espiritual. Por isso, o tema desta manhã, necessidades presentes. E talvez agora seria bom nós pensarmos, qual foi a última vez que jejuamos? Será que você se lembra qual foi o último jejum que praticou? O jejum também é muito útil quando nós vamos interceder por alguma pessoa. Notem bem esta orientação. Há uma pessoa necessitada de algo, então eu vou jejuar em favor desta pessoa, para que Deus abençoe e que ela seja beneficiada em sua vida espiritual. Deus observa as nossas atitudes. Deus observa o nosso coração, é a nossa vida diante do Senhor. Agora, irmão Haroldo, eu queria fazer-lhe uma pergunta. Há alguma orientação profética, alguma orientação no Espírito de Profecia sobre jejum? Será que temos alguma coisa escrita sobre isso? Você podia dizer para nós algo? Com certeza, pastor, com certeza. Foram selecionados aqui 3 parágrafos que tratam desse assunto e são muito esclarecedores, muito importantes. Conselhos sobre saúde, página 477, diz o seguinte: algumas pessoas há que mais proveito terão
com abster-se de todo alimento durante 1 ou 2 dias na semana, do que com qualquer quantidade de tratamentos ou orientação médica. O jejum de 1 dia na semana ser-lhes-ia de proveito incalculável. Benefício para a saúde, não é? O segundo texto diz assim: o jejum recomendado pela palavra de Deus é alguma coisa mais que uma forma. Não consiste meramente em nos privarmos da comida, em usarmos saco, em lançarmos cinza sobre a cabeça. Aquele que jejua com verdadeira tristeza pelo pecado, jamais buscará exibir-se aos seus semelhantes. O fará com humildade. No maior discurso de Cristo, página 87, concluindo, lemos assim: o objetivo do jejum que Deus nos convida a fazer não é afligirmos o corpo pelo pecado do coração, mas o ajudar-nos a perceber o caráter ofensivo do pecado, a humilharmos o coração diante de Deus e recebermos a sua graça perdoadora. Sua ordem a Israel foi: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Está vendo a importância de jejum aqui no Espírito de Profecia? Eu creio que o assunto ficou assim bem claro. Não sei se os senhores possam se lembrar qual foi a última vez que alguém falou ou se discutiu um assunto desse numa vigília de oração. No entanto, tanto quanto possa parecer, fica aqui o desafio: se alguém de nós estamos passando por alguma luta pessoal e desejamos alcançar um favor especial de Deus, vamos falar com Ele em oração. Vamos fazer um plano espiritual. Senhor, a minha vida é tua, a minha vida de oração te pertence, mas eu desejo agora praticar um jejum, seja ele total, seja parcial, ou abster-se de algo conforme mencionamos, que seja então uma prática não aleatória, mas uma prática um pouco mais corriqueira da nossa vida cristã. Querida igreja, isto é só o começo. Você não pode perder 1 minuto da programação da tarde. 3 horas da tarde, pontualmente, se Deus quiser. Espero ver todas essas faces lindas presentes aqui dentro para iniciarmos a programação da tarde. Pastor Cláudio, certamente que a partir de hoje, a nossa concepção e o nosso entendimento sobre o jejum foram bastante ampliados. E agora nós nos sentimos aptos para vivermos um jejum que realmente agrade ao nosso Salvador. Agradecemos a Deus pela luz recebida nesta manhã e também agradecemos ao Senhor, pastor, porque como instrumento de Deus, o Senhor se torna um agente divino para a nossa construção espiritual, para o benefício do nosso crescimento espiritual. Muito obrigado e amém, pastor. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.